Olá pessoal, me chamo Gustavo Fazoli, sou músico percussionista há mais de 15 anos, sou especialista em percussão marcial, percussão sinfônica e também alguns grupos de percussão específicos. Hoje o nosso projeto, nosso Masterclass, será relacionado um pouco sobre a percussão marcial e também sobre a percussão sinfônica. Mas antes de falarmos sobre esses dois distintos estilos de percussão, devemos saber de onde veio a percussão, qual é a história breve dela, né? A percussão ela veio através dos nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais eles utilizavam ossos, pedras, madeiras, eles tiravam sons com esses artefatos, né? E esses sons eram para quê? Para manter um ritmo, para dar uma comunicação, para expressar um sentimento, enfim, era para vários motivos que eles utilizavam, né? E com o passar do tempo, com a evolução da humanidade, a evolução de tudo, né? A percussão ela começou a ser algo replicável, né? Começou a ser algo mais acessível e algo feito em escala, que é onde nós começamos a ver o triângulo, ver o tamborim, ver o pandeiro, enfim, começar a ver tambores, né? Então essa seria basicamente a introdução sobre o início total da percussão. Então quando as pessoas perguntam, mas tal instrumento é de percussão, outro não é de percussão, eu sempre digo que tudo é percussivo, desde uma palma sincronizada, mantendo um pulso, um ritmo, é percussivo, né? Vamos supor. Isso é percussivo, isso é percussão, estou executando percussão corporal, mas é percussão, tá? Então que isso fique bem claro para vocês referente à área da percussão. E logo em seguida agora nós entraremos sobre a percussão marcial, né? Bom, agora iremos falar um pouco sobre a percussão marcial. Mas antes de falar sobre a percussão marcial, precisamos lembrar da nossa percussão marcial, que ela tradicionalmente ela veio pelos militares, né? Então a percussão ela vinha acompanhando a tropa, vinha fazendo marcações, ritmos, cadências, né? E isso foi acontecendo uma evolução dentro da percussão marcial, que chegou a um ponto que as bandas marciais, que é o corpo, né? O corpo de sopros, de metais, enfim, optou pela técnica americana, né? Então hoje em dia a nossa percussão marcial ela tem muita, mas muita referência na percussão americana, né? Dando esse adendo à percussão americana antes, né? Eu acho que todo mundo provavelmente já assistiu algum vídeo, algum filme, alguma série que tem aquela banda na arquibancada enquanto está acontecendo um jogo, né? Então essas são chamadas de marching bands, né? Bandas de marcha. E nós no Brasil aqui nós temos as nossas bandas marciais. Tá? Então nós utilizamos muito a essência, a técnica, a coreografia, a sonoridade, buscamos muito do estilo americano de ensino, tá? Pessoal, agora vamos entrar na parte de percussão marcial. A percussão marcial ela envolve caixas, bumbos, quadritons, enfim, vários instrumentos, mas o instrumento que tem uma peculiaridade principal é a caixa ou da gringa, a snare drum. Por quê? Porque ela tem uma técnica de pinça diferente dos outros instrumentos, tá? Isso foi necessário, isso foi evolutivo. Antigamente os instrumentos de caixa ou tambores, eles eram utilizados por correias e eles pendiam sempre para o lado direito, né? Imagina você ter que tocar dessa maneira, é bem complicado, você vai ter problemas de articulações, problemas no corpo e afins, não vai rolar, não iria rolar, não ia estar legal, né? E o que foi feito? Foi desenvolvida uma técnica que chama-se Traditional Grip, né? Essa técnica consiste da pinça ser entre o dedão e o indicador, bem aqui, travado, e os outros dois dedos acima, juntamente com esse penúltimo dedo travado na unha, você fecha ele aqui. Consequentemente, o instrumento que ele estava
em diagonal, ele fica mais confortável para poder tocar, certo? Agora vou fazer uma demonstrativa de como é executado essa técnica no instrumento com a vertical e depois executarei a técnica no instrumento moderno, atual, que é um instrumento que ele está sempre na horizontal. São as mesmas técnicas traditional grip, porém elas foram adaptadas evolutivamente. Bom, aqui temos uma caixa de aro simples. Nos anos 2000 era utilizado muito nas marching bands americanas, justamente com correias, ainda não existia colete, né? O colete foi vir depois dos anos 2000, vou explicar um pouquinho de colete quando a gente entrar nessa outra caixa aqui, tá? Então era utilizado muito esse modelo de aro simples, era uma pele de filme duplo, as esteiras, né, que são essas redundâncias que tem embaixo da pele que dá vibração, elas eram normalmente de tripas de animais ou algo sintético, né? Então o início sempre foi animal, né? Todos os instrumentos, peles, acessórios, algumas coisas vieram da parte animal, né? Então foi usado por muito tempo essa caixa. Então como ela estava na correia, as pessoas precisavam praticar a marcha, né? Praticar a marcha, ela foi desenvolvida a técnica da traditional grip para facilitar a vida. Imagina a gente ter que tocar aqui. Fica ruim, o braço fica ruim. Se a gente adapta para traditional, a gente já consegue ter uma angulação melhor. Tá? E aí em seguida vem todo o processo de evolução, né? A partir dos anos 2000, 2005, 2004, começaram a surgir as caixas high stroke, né? Que nós aqui chamamos caixas de aro duplo. O que consiste a caixa de aro duplo? É uma caixa extremamente seca, o som dela é um som seco, né? É um som seco por quê? Por vários fatores, tá? Por vários fatores. Principalmente pela montagem dele, né? Porque ele é montado com 2 aros. Não sei se dá pra ver, mas ele é com 2 aros. Por que 2 aros, Gustavo? Os 2 aros são para dar tensão à pele, tá? Para dar tensão à pele. E essa pele que a gente está utilizando, que utiliza-se hoje em dia nas caixas high stroke, não é uma pele comum. Você não encontra em qualquer esquina uma pele para uma caixa high stroke, porque é uma pele super específica. Ela foram se trabalhando até chegar nesse tipo de pele que aguenta a tensão. Posso pegar essa pele e colocar nessa caixa? Não, porque você vai estourar totalmente a pele dessa caixa. Então, na percussão marcial temos muito isso, né? Cada instrumento tem a sua pele, cada instrumento tem a sua baqueta. Se eu preciso de um efeito, eu utilizo uma baqueta diferente, né? Mas voltando aqui à nossa caixa high stroke. A pele da caixa high stroke ela é envolvida por 2 filmes duplos, juntamente com o filme de Kevlar. Para quem não sabe o que é Kevlar, Kevlar é um material que é utilizado muito na indústria de fabricação de coletes à prova de bala, então ele aguenta muita pressão. Tanto é que essa eu consigo apertar com o dedo tranquilamente, né? Ela dá um som mais da esteira. Essa eu não consigo afundar com o dedo. E ela tem uma peculiaridade, né? Depois dos anos 2000, que foi surgindo esses modelos de caixa, foram surgindo os coletes, e hoje em dia 90% de bandas marciais, percussões marciais, enfim, grupos que utilizam instrumentos de percussão rudimentar, né? Porque a percussão marcial ela está sempre atrelada ao rudimento, né? Então, se você chegar em qualquer lugar e falar assim, eu tenho conhecimento em percussão rudimentar, a pessoa já vai atrelar isso à percussão marcial, porque trabalha-se muito rudimento. Rudimento simples, como são os 40, porém ele trabalha muito o rudimento híbrido, que ele mistura o rudimento 1 com 2, 3 com 4 e cria-se cadências, enfim, cria-se músicas, entre outras coisas. Bom, essa caixa aqui é uma caixa reta, ela não tem essa declinação, ela é uma caixa reta. O que aconteceu? Foi passando o tempo, teve que fazer um processo evolutivo
da técnica da Traditional. Ela não deixou de ser a pinça aqui ainda. A pinça aqui ainda continua dentro do dedão indicador. Aqui ainda continua a pinça. Porém, a gente teve que dar uma envergada na mão para a gente poder suprir essa angulação que faltava, né? Então a gente teve que mudar um pouco a angulação, mas resolveu, e temos vários grupos que utilizam essa técnica perfeitamente. Hoje em dia, para percussão marcial, caixa reta e utilização da técnica da Traditional Grip na mão esquerda, tá? E na mão direita a Match Grip, que é de dedão, indicador, fechou, a gente fica pronto aqui, tá? Então eu vou executar um rudimento, alguma coisa aqui na high stroke, para vocês sentirem o som dela, a diferença dela também referente à caixa de aro simples, tá? Agora iremos falar um pouco sobre o bumbo, né? O bumbo é um instrumento que na percussão marcial ele é utilizado de forma polifônica ou de forma uníssona, depende muito de como é a corporação e de como foi feito o arranjo, tá? O bumbo também tem uma história antiga, como o da caixa, ele também foi movido por correia por muito tempo, né? E ele era tocado ou com a mão esquerda ou com a mão direita, mas ele de lateral, né? Então ele tinha essa pegada de lateral. Então a técnica ela foi se evoluindo com o tempo também, tá? No caso aqui nós temos apenas o bumbo de polegada 22, mas pela polifonia nós temos o bumbo normalmente de 16, 18, 20, 22, podemos ter 24 e até 26 polegadas, tá? Bom, o bumbo ele também tem uma técnica diferente, todos os instrumentos têm, cada um tem a sua técnica, a sua peculiaridade, né? Bom, o bumbo ele também tem uma técnica diferente, a técnica dele baseia-se parecidamente com a Match Grip, né? A gente usa o dedão, o indicador na segunda falange, a gente forma a nossa pinça, direita e mão esquerda. E agora eu vou demonstrar para vocês o instrumento. Normalmente, qual é a maneira de tocar o bumbo? A técnica de tirar o som dele? Muitas vezes o pessoal pega o bumbo e... Não, ele tem toda uma técnica. Eu costumo falar para os meus alunos que é como se fosse abrir um registro de chuveiro, né? A gente tem um movimento para tocar o bumbo, movimento de rotação, que ele trabalha a técnica que a gente vai trabalhar no bumbo para a gente conseguir pegada, conseguir um som limpo, um som claro, é esse movimento de rotação. É como se fosse abrir um registro. Como se fosse abrir um registro. Agora a gente junta a pinça e a gente vai abrir o registro, né? E aí a gente consegue dar a pressão necessária que pede a peça ou a cadência em si, tá? Tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Vou executar isso no instrumento para vocês terem uma breve noção, tá? Na mão direita, se quiser um pouco mais baixo, eu evito muito o movimento, diminuo ele. Mas perceba que eu nunca estou fazendo isso, usando somente meu pulso. Para eu poder ter um som bonito, um som preciso do bumbo, eu tenho que estar trabalhando a rotação, pensando que a minha rotação, meu antebraço, ele faz parte da minha baqueta. Eu não posso girar isso somente, eu tenho que girar junto, certo? Eu quero um som um pouquinho mais baixo. Coisa. Não é porque eu estou tocando um pouco mais baixo
que eu vou mudar a minha técnica, vou utilizar somente o pulso. Não, eu vou ter que tirar o melhor som possível no volume que eu estiver executando, tá? Então eu vou executar um trecho de um rudimento para vocês terem uma noção de como é o som completo uníssono de um bumbo somente, tá? Lembrando que ele é polifônico, cada um executa a sua parte, é complexo. A parte da polifonia dos bumbos eu particularmente acho algo bem complicado de fazer a leitura, porque você tem que acompanhar toda a partitura e se você é o bumbo 18, você tem que estar atento na sua parte e estar atento na parte de todos, né? Então requer muita atenção, tá? Então eu vou tocar uníssono aqui para vocês, ok? Agora chegamos aqui no instrumento que no Brasil nós chamamos ele de quadritom, porque ele tem quatro tons, 4 tambores, né? Nos Estados Unidos eles chamam de quad, esse com 4 tambores. Com a evolução foram surgindo com 5 tambores, com 6 tambores, e aí eles tiraram o nome de quad, porque já não é mais 4 tambores, e colocaram o nome de tenor drum, né? Isso refere-se para 4 tons, para ter 4 tons, 5 tons, 6 tons. Então, tenor drums é o nome que se dá americanamente, né, do inglês, para esse instrumento, ok? Bom, o quad, vou tratar ele como quad, ou quadritom, melhor, quadritom. O quadritom ele tem a técnica dele da match grip, né, que é na segunda falange. E a gente faz a pinça da mão direita, a pinça da mão esquerda, né? E como qualquer outro instrumento, caixa clara, que a gente vai utilizar a pegada da match grip, a gente sempre tem que ter angulação. Qual seria a nossa angulação? A angulação nossa sempre vai estar em V, né? Vai estar sempre em V. Só que esse instrumento a gente busca o harmônico dele, né? Porque ele é um instrumento que ele é de altura indefinida, porém a gente consegue reproduzir algumas melodias, alguns ritmos, algumas coisas com ele, e ele tem um som característico do harmônico dele, tá? Então eu vou estar tocando para vocês no centro do tambor e depois eu vou tocar na borda do tambor. Lembrando que no centro do tambor a gente não está excluso de utilizar o centro do tambor. Tudo isso, como eu disse, desde lá do início, depende muito do que o compositor pediu na peça, na obra, tá? Então, tocando no centro, a gente vai sempre estar com o V formadinho, né? Tá? O som dele, ele vem um som característico, vem um harmônico bem cruzinho, né? Mas esse instrumento a gente precisa tirar um harmônico dele, né? Tirar um sustain maior. E como ficaria essa técnica, né? A gente pensa sempre num para-brisa, né? Sempre num para-brisa. Isso foi instruído para mim muitas vezes, sempre pensando num para-brisa. E a gente usa sempre, não vai utilizar o V central. A gente vai usar sempre a borda do tambor, né? Olha a diferença, a borda do centro, né? Então, a ideia do quadritom é trabalhar sempre as bordas, tá? A não ser que o compositor pede para tocar no centro da pele ou no aro, tudo depende. Normalmente as composições contemporâneas inserem muito isso, tá? Bom, eu vou executar sonoramente nas bordas aqui para vocês terem uma noção sonora. Centralmente. Perceba que o som harmônico ele soa muito bem para esse instrumento. E quando a gente pensa no instrumento, a gente tem que pensar também no coletivo do grupo, né? No caso da percussão marcial, a gente não tem somente o quadritom,
Não temos somente a caixa, não temos somente os bumbos, né? Temos um conjunto. Esse conjunto tem que soar com o mínimo de falhas possíveis, com o maior equilíbrio possível, tá? Vou deixar um vídeo para vocês aqui de uma Drum Corps. Quando eu digo Drum Corps, Marching Band, percussão marcial, a gente está referindo ao mesmo gênero, estilo percussivo, tá? E uma dúvida que às vezes as pessoas perguntam, né? A gente vai tocar, apresentar alguma coisa, por que nós utilizamos essas fitas brancas na baqueta, né? Na caixa, no quadriton, no bumbo, né? As fitas brancas, primeira coisa, é para aumentar a durabilidade da baqueta, porque a caixa high stroke a gente utiliza muito o ring shot. O ring shot é aquela técnica pele-aro, né? Eu vou dar um aqui, vai ficar muito alto, né? Essa técnica acaba com a baqueta, né? Ela vai destruindo a baqueta, vai destruindo com o tempo. E a fita aumenta, prolonga a vida útil da baqueta, certo? Esse é o primeiro motivo que é utilizado fitas, que nós utilizamos fitas. O segundo motivo, como eu disse, a percussão marcial a gente é muito inspirado na escola americana. Então, hoje em dia, com toda essa evolução, a percussão marcial, percussão de Drum Corps, ela é totalmente ativa em performance visual, auditiva e técnica, tá? Então, também é pelo visual, para todos estarem tocando caixa ao mesmo tempo e ver a altura das baquetas todas iguais, né? Então, isso é o que dá o charme, o garbo dentro de uma percussão marcial, uma Drum Corps ou uma Marching Band, tá? E fiquem com o vídeo aqui. Despite their name, it is no secret how good these next performers are. All these guys have normal day jobs, and this is something they do in their time off. Gotta say, it's a pretty impressive hobby.
No comment required. The roar from the crowd says it all. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a percussão sinfônica, tá? Mas antes de falarmos sobre a percussão sinfônica, temos que falar sobre como ela foi introduzida, como a percussão foi introduzida até chegar nos dias de hoje, que é com os grupos de percussão, a percussão sinfônica dentro das bandas marciais e afins. A percussão ela foi inserida no século XVII, né, na música clássica. O primeiro registro do primeiro instrumento foi o tímpano. O tímpano é um instrumento que ele tem um corpo de cobre, a membrana dele, que é a pele, ela é pele animal, né, na época, no século XVII, e ele não tinha altura definida, né, então ele era um instrumento que você afinava ele agudo, médio, grave, né, você tinha esses tipos de afinações no tímpano, tá? Então ele era um instrumento introdutório utilizando para efeitos, então ele era bem para efeitos, tá? Então do século XVII até o século XIX, os instrumentos de percussão foram entrando pouco a pouco na música clássica, principalmente no modo de efeitos, né? Então foi entrando triângulos, entrando chocalhos e afins, ok? No século XIX é onde temos o primeiro relato da percussão sinfônica sendo ensinada em escolas, né? Primeiro relato é no século XIX, da mesma maneira que tinha aulas de piano, de cordas e afins, também partiu no século XIX o ensino da percussão sinfônica. Então a percussão sinfônica ela divide-se em três partes, basicamente, né? A parte dos teclados, né? Temos aqui dispostos aqui. Depois temos a parte de instrumentos com membranas, que são instrumentos com peles, e os instrumentos de efeitos, que são os acessórios, triângulos, chocalhos, tá? E conforme foi acontecendo toda a evolução, é onde nós chegamos na percussão que nós temos hoje, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada tipo de instrumento, de cada classe da percussão, instrumentos de teclas, de membranas e de acessórios de efeitos, tá? Bom, começando com as teclas são instrumentos da classe da percussão que tem alturas definidas. O que significa isso? Ele tem escalas, né? Ele é parecido com o piano, né? Nós temos as notas naturais, sustenidas, bemóis, então ele segue um padrão de escala, então ele é um instrumento de altura definida, ok? Vou começar aqui com o Glockenspiel ou o Bells. Ele é um instrumento basicamente montado e as teclas dele, né, as teclas são feitas de alumínio, então ele tem uma ressonância bem mais ampla e ele por ter apenas 2 oitavas, o que significa isso? De Dó a Dó é uma oitava, de Dó a Dó é outra oitava, então aqui nós temos 2 oitavas, Dó a Dó e Dó a Dó, certo? Então esse instrumento, o Glockenspiel ou Bells, que nós chamamos, ele tem 2 oitavas, as teclas dele é uma tecla de alumínio e ele tem esse lance de ter o sustain, tá? Ele é um instrumento que é utilizado bastante dentro de músicas clássicas executadas em bandas marciais, bandas sinfônicas e até em orquestras ou grupos de percussão. É um instrumento que ele trabalha muito uma linha melódica, ele anda muito com o instrumento que está trabalhando uma melodia, pelo fato dele ser um instrumento mais agudo, né? Da classe de todas as teclas, ele é um instrumento que ele é mais agudo. Então eu vou mostrar para vocês, basicamente, primeiro, né, óbvio, vamos falar um pouco sobre as baquetas para cada instrumento, isso é interessante falar, tá? O Glockenspiel, normalmente utilizamos baquetas com ponta de nylon. Pode ser utilizado também baquetas com ponta de madeira, baquetas com ponta de metal e também baquetas com ponta de borracha, tá? Isso não é regra, são baquetas de efeito. Normalmente utilizamos baquetas de nylon, tá? As outras baquetas é utilizada para efeito, tudo depende
Tudo que eu vou falar sobre todos os instrumentos da percussão sinfônica, da classe sinfônica, a gente tem que pensar que tudo é executado, todas as baquetas são específicas conforme o que o compositor pede no arranjo, tá? Então, tudo é baseado no que o compositor pede no arranjo. Isso, quando a gente pega a partitura para tocar um glockenspiel, vai estar lá, stick soft, uma baqueta mais soft. Então a gente tem que pegar, de repente, uma baqueta de linha, talvez, para dar um efeito. Então depende muito do que o compositor pede, tá? Então para vocês aqui eu vou tocar basicamente uma oitava para vocês sentirem como é a tonalidade do instrumento, a questão da altura, né? Quando eu digo altura não é volume, né? É questão dele ser um pouco agudo, mais agudo, né? Tá? Então basicamente ele tem um som mais estridente. Tá? Essa é a primeira oitava do instrumento, a oitava mais grave dele. Agora eu vou executar a oitava mais aguda dele, tá? A oitava mais alta. Tá? Então, esse aqui é o glockenspiel ou bells que nós chamamos. Então ele é um instrumento tradicional, muito tradicional em bandas marciais, em grupos de percussão e afins. Esse é um instrumento bem antigo também, utilizado muito também na marcha, nas bandas marciais do início, era utilizado na marcha, eles tocavam marchando esse instrumento, né? Depois teve a evolução, ele virou um mallet, ele virou uma maleta aqui. Depois do bells, pessoal, nós temos o vibrafone. O vibrafone não temos ele aqui no momento, tá? Alguns instrumentos nós não teremos aqui, até pela questão do espaço, né? Pela questão da mobilidade, mas eu vou estar explicando a funcionalidade de cada um e sempre a gente vai deixar um trecho de um vídeo de execução do instrumento, tá? O vibrafone, ele é um instrumento que ele tem já cerca de 4 oitavas, né? Como eu disse, o bells ou glockenspiel ele tem 2 oitavas, já o vibrafone ele já tem 4 oitavas e ele também é de teclas de alumínio. Ele é bem parecido com esse daqui que eu vou falar em seguida, mas o tamanho dele é igual, tá? Esse também tem 4 oitavas, então ele é bem parecido. Ele tem uma peculiaridade, porque ele é um instrumento que ele tem um pedal, né? Um pedal bem central. Que para que serve esse pedal? Esse pedal serve simplesmente, se eu não tiver com o pedal, se eu tiver sem apertar o pedal, ele vai ter basicamente o som do bells com um pouquinho mais de sustain. Por quê? Porque ele tem mais oitavas, certo? E as oitavas do vibrafone, elas tendem a vir mais pro grave, não mais pro agudo. E consequentemente o sustain é maior. O pedal serve para quê? Para ampliar esse sustain. Então assim, se eu preciso fazer uma semínima junto com uma semibreve, duração de semibreve, uns 4 tempos, sem apertar o pedal, ele não dura os 4 tempos. Apertando o pedal, ele dura até mais que os 4 tempos. Então, essa é a peculiaridade do instrumento do vibrafone, é essa, do pedal. Apertei o pedal, a nota vai prolongar até eu soltar o pedal. Utilizamos bastante o vibrafone para trabalhar a harmonia, tá? Pelo fato dele ter esse prolongamento nos pedais. Então, utiliza-se baquetas de linha, tá? Baquetas de linha para tocar o vibrafone, porque a baqueta de linha ela já é mais soft, né? A baqueta mais tranquila, e diferente daqui, no bells nós utilizamos apenas um par de baquetas. No vibrafone utilizamos também um par de baquetas tranquilamente, mas às vezes quando formos executar uma harmonia ou algo do tipo, utilizamos o quarteto de baquetas, né? Até para você conseguir trabalhar melhor as notas, né? Então todos os instrumentos da parte de teclas, principalmente, eles vão sempre complementar um ao outro e logicamente a gente tem que pensar que é um coletivo, nada pode sobressair mais que o outro e sempre pensando no que o compositor escreveu na peça e executar conforme ele pediu. Bom pessoal, agora entramos aqui no xilofone, tá?
O xilofone, como eu disse, ele é um instrumento de teclas com alturas definidas, tá? Ele tem 4 oitavas, expliquei sobre as oitavas, e ele é um instrumento que não são teclas de alumínio, são teclas de madeira, tá? O xilofone tem uma história muito antiga, tanto o xilofone quanto a marimba, né? De matrizes africanas. Então, a percussão sinfônica ela é muito rica por esse fato. Então temos instrumentos na percussão de matrizes africanas, matrizes orientais, entre outras, tá? Então o xilofone, ele é um instrumento que a gente pensa muito na ideia do bells, né? Que ele é um instrumento que ele trabalha muitas frases junto com a melodia, né? Por ele ter a nota mais grave dele, eu vou tocar para vocês. Ela não chega a ser tão grave, não dá um peso, né? Só que a nota mais aguda dele, ela também não dá um sustain. Só que para um fraseado, para andar junto com uma melodia, ele é perfeito. É um instrumento maravilhoso, essencial. E normalmente no xilofone o pessoal utiliza um par de baquetas e acaso se está na grade que o compositor pediu para utilizar 2 baquetas, que acaba sendo necessário às vezes, porque você precisa fazer 4 notas ao mesmo tempo e com 2 baquetas não dá para você fazer, você tem que adaptar, tá? Então eu vou tocar para vocês aqui uma oitava grave do xilofone e depois eu vou tocar para vocês uma oitava aguda e vou falar também sobre a questão das baquetas, ok? Beleza? Agora eu vou tocar a oitava mais aguda. Perceba que a última nota ela vai ficar bem mais fraquinha, né? Porque raramente a gente acaba utilizando as últimas notas do xilofone, a gente usa mais essa parte central dele, ok? Vou executar a oitava, vou executar a penúltima oitava, porque a mais aguda a gente vai acabar nem escutando direito, ok? Eu vou executar a penúltima oitava. Perceba que ele já é um instrumento mais agudo. Então ele parece muito com o bells, não tem nada a ver por conta das teclas e tal, mas pela questão da altura, né? Como eu disse, a altura não é relacionada a volume, sim a questão de ser mais agudo, né? Médio, mais grave. Então esse aqui é considerado um instrumento agudo médio, tá? E as baquetas que nós utilizamos no xilofone, eu gosto de utilizar baquetas de borracha, tá? Que é baquetas normalmente de estudo, mas tira um som bacana no xilofone, mas podemos utilizar também baquetas de linha. As baquetas de linhas funcionam muito bem nas partes mais graves, né? Vou tocar uma oitava aqui mais grave, ela vai vir um som mais aveludado. Tá? Isso tem a baqueta hard, que é a baqueta mais dura, temos a baqueta medium e temos a baqueta soft. Então, na percussão, na parte de teclas, temos várias baquetas para efeitos, motivos de efeitos, tá? Isso vai estar escrito na partitura quando você for executar, né? E também tem o papel principal do maestro. O maestro também escolhe, fala, olha, eu acho que timbre é melhor você utilizar uma baqueta de linha em tal momento, uma baqueta de borracha é melhor. Então, é tudo um coletivo, né? A gente pega a partitura, a gente recebe a partitura e xilofone toca a partitura na frente. O maestro tem a grade de todos os instrumentos, consequentemente a grade de todos os instrumentos da percussão também, né? Então ele opina, é a função dele alinhar isso com a banda toda, consequentemente com a percussão também, para dar o equilíbrio correto e sair uma performance de excelência. Bom pessoal, agora eu vou falar sobre o último instrumento que nós vamos usar de tópico aqui, sobre teclas, que é a marimba. É um instrumento que particularmente eu sou apaixonado. É um instrumento que normalmente ele tem de 4 oitavas e meia a 5 oitavas, né? Pensamos aqui no xilofone, né? Essa última tecla do xilofone, ela tem cerca de 28 centímetros mais ou menos. A última tecla da marimba, a marimba ela tem um comprimento basicamente disso, ela é bem comprida. A última tecla da marimba, ela tem quase 40 centímetros, tá? Mais. Então ela vem um grave muito, muito, muito gostoso. Por isso a marimba em si é até considerada na classe
dos instrumentos de teclas como um instrumento baixo. Por quê? Porque ele tem as oitavas, ele tem mais oitavas que o xilofone. Só que, como eu disse, as oitavas dele, da mesma maneira que o vibrafone tem mais oitavas pro grave e o glockenspiel tem mais pro agudo, a marimba ela tem mais oitavas pro grave, tá? Então a marimba a gente não tem no momento aqui, que também é um instrumento que eu acho que não passaria nem pela porta aqui, para a gente poder colocar de exemplo, mas deixaremos um vídeo de execução da marimba, tá? A marimba ela segue também a ideia de... a marimba na verdade ela é muito versátil, né? A marimba você pode trabalhar regiões médias, regiões graves, até uma região aguda. Se não me falha a memória, se eu não me engano, eu acho que a nota mais aguda, se eu não me engano, a nota mais aguda da marimba, ela é a penúltima oitava, né? E olha, a última do xilofone, entendeu? A questão da distância, né? Então a marimba, ela basicamente ela começa a partir daqui e ela vem vindo mais grave para cá. Então ela é considerada um instrumento baixo, né? E com tudo isso, a gente consegue formar uma bela de uma parte, digamos assim, de teclas completas, né? Porque nós temos o instrumento agudo, temos o instrumento que trabalha também uma região mais aguda com extensões mais graves e harmônicas. Temos o xilofone que trabalha uma região média, mais aguda com fraseados. E temos a marimba com a versatilidade de ter o grave, de ter o médio e de ter um médio agudo, né? Mas a marimba ela é bem utilizada com 4 baquetas. Normalmente ela é utilizada com um quarteto de baquetas, né? Porque ela tem muita harmonia, como o vibrafone, porém também tem muitas frases, né? Então é um instrumento bem suave, bem gostoso. A execução, a gente vai deixar um vídeo para vocês darem uma escutada e visualizada na marimba, ok? Bom, agora entramos na parte dos instrumentos com membranas, tá? Como eu disse, instrumentos de membrana são instrumentos com peles, né? Antigamente era utilizado muita pele animal nos instrumentos de percussão, pelo fato das peles sintéticas não darem a mesma sensação que as peles animais. Com a tecnologia, com o avanço de tudo, hoje em dia nós temos peles sintéticas que imitam super bem, dá uma sonoridade de repente talvez até melhor do que uma pele animal. Logicamente que tem instrumentos que a pele animal é indispensável, tá? Na classe dos instrumentos de membrana, nós temos a caixa, é uma caixa tradicional, caixa de bateria, nós chamamos ela de caixa clara ou uma caixa concert, tá? Nós temos o bumbo, lembra na parte marcial, é o mesmo bumbo que nós utilizamos na parte marcial, tá? Temos também o bumbo sinfônico, que ele é um bumbo de 34 polegadas, lembra que esse aqui ele é de 22 polegadas, né? O de 34 polegadas ele já é bem maior. Vamos deixar uma imagem de um som também para vocês sentirem como ele funciona, né? Mas primeiramente temos o tímpano também, que eu disse no início. Eu vou dar uma ênfase maior no finalzinho, explicando sobre o tímpano, né? Um pouquinho mais sobre como ele veio e como ele está atualmente, com a modernidade, com a tecnologia, tá? Então o primeiro instrumento que é clássico na percussão, tanto quando a gente fala percussão em geral, né? É a caixa, né? A caixa, numa fanfarra você vê uma caixa, numa banda marcial. Eu expliquei sobre os instrumentos marciais que são maiores, mas quando a gente vai executar uma música clássica, uma música popular, a gente acaba utilizando essas caixas pelo som mais suave, tá? E a afinação dela também é a gosto do grupo, do arranjo e também do maestro. Eu gosto de uma afinação específica, tudo bem, eu gosto pra mim, mas às vezes no coletivo essa afinação que eu gosto não rola. Então assim, talvez ter que fazer uma afinação para timbrar todos os instrumentos e acontecer tudo da maneira correta, da maneira perfeita, tá? A caixa é interessante porque nós pensamos apenas que ela tem esse único som,
mas não. A caixa ela tem vários efeitos que nós podemos utilizar, tá? Eu vou tocar um trechinho com a esteira ligada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o que é a esteira, né? A esteira é esses fiozinhos que estão abaixo da pele de resposta. Nós chamamos de pele de resposta, a pele abaixo do instrumento de membrana, tá? Então, com a esteira ativada. Esteira ativada significa o quê? Que a esteira está relando na pele de resposta. Consequentemente, ela dá vibração, ok? Eu vou executar um pedacinho de uma música que provavelmente todo mundo vai conhecer, tá? Provavelmente todo mundo acho que conhece a finalização disso aí, né? Tá? Só que a caixa, ela não tem somente som com a esteira ligada. Ela aparece também nas partituras de percussão sinfônica, enfim, ela aparece com a esteira desligada. O que é isso? Eu apenas vou descolar a esteira da pele de resposta. Eu tenho o automático, que é essa pecinha lateral do instrumento. Eu desativo ela, ela vira outro som, basicamente um som de tambor, né? Também eu posso utilizar outra baqueta, por exemplo, uma baqueta de borracha para fazer esse efeito com efeito de tambor com a esteira desligada. Posso usar também uma baqueta de linha e dar um som mais suave ainda. E temos também as baquetas tradicionais, né? Temos a brushed, que é a vassourinha, né? Ela pode ser utilizada tanto com a esteira ligada, com a esteira desligada, né? Baquetas de efeito, como eu disse sobre as teclas, essas são baquetas de efeito, não são usadas sempre, são usadas em alguns momentos específicos, tá? Temos também uma outra baqueta de efeito, que é a baqueta de bambu, né? Que ela também dá um som mais suave. Vou ligar a esteira para você sentir o som dela com a baqueta de bambu. Beleza? A caixa tem somente som? Não! A caixa ela tem vários outros sons, né? Por exemplo, tem partes de músicas que a gente pede o aro, o uso do aro, né? Ela tem essas partes utilizando o aro. Também temos esteira desligada ou a esteira ligada. Temos o knock, né, que nós chamamos, que é esse lance de você dar esse som. Com a esteira ligada ele também dá um outro som. Posso usar duas baquetas? Com certeza. Vamos pegar aqui. Baqueta de linha. Então é um instrumento que a gente acha que ele é somente para ser tocado com a esteira ligada e ter um único som. Mas não, ele é um instrumento super completo. Então tudo depende também conforme o compositor pede, né? Então você vai encontrar muitas partes utilizando esteira off, né, que ela é desativada, com som mais de tambor, toques no aro, toques com a esteira ligada e toques também com o knock dela, tá? Isso vai conforme o compositor. Bom pessoal, agora temos também aqui, como eu disse, o bumbo. Temos o bumbo tradicional, né? Pode ser de 22 polegadas, 24, mas normalmente nós utilizamos de 22 polegadas, né? Porque nós trabalhamos a percussão marcial juntamente com a percussão sinfônica, né? Numa parte de música clássica, no repertório de música clássica e afins, né? Então temos esse instrumento aqui para ele fazer marcações, né? É algo que eu acabei não falando aqui. A caixa ela faz muita condução dentro da música clássica, ela acaba fazendo muita condução rítmica. E quem faz o acompanhamento disso sempre tá o bumbo fazendo esse acompanhamento junto, tá? Mas isso não é regra, tá? Depende muito do arranjo.
E o bumbo ele tem aquele som tradicional, como eu mostrei para vocês na parte de percussão marcial, né? Mas ele pode ser muito fraseado ou também pode ser somente com marcações leves, né? Então ele tende a ser um pouco mais agressivo, porque nós temos depois o bumbo sinfônico, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, tá? Mas o bumbo, a sonoridade vocês já viram, mas eu vou demonstrar novamente a vocês, tá? Acaba utilizando esse bumbo tradicional aqui, ele numa posição deitado, utilizando às vezes até um pedestal de bells, para você ter uma posição de tocar ele com duas baquetas numa única pele, mas isso é gosto do percussionista, gosto do grupo que está sendo formado, enfim, isso não vai alterar o modo de execução, a sonoridade, o importante é a sonoridade, né? Sair a sonoridade que pede na partitura, que pede no arranjo, no conjunto todo, tá? Bom, e o bumbo sinfônico? O bumbo sinfônico, ele é um bumbo que ele tem normalmente 34 polegadas, eu acho que, se eu não me engano, ele vai até 50 polegadas, é mais ou menos esse tamanho assim. Ele é um instrumento que tem um som mais gordo pela questão das polegadas maiores, então ele trabalha muito como instrumento preenchedor, né, dentro da percussão, dentro do grupo todo, né? Então ele vai andar junto com esse bumbo muitas vezes, mas muitas vezes ele vai andar sozinho, porque às vezes a gente precisa de uma parte mais soft, porém gorda, cheia. Isso é regra? Não, porque o bumbo sinfônico ele utiliza uma baqueta que eu não tenho aqui no momento, mas a baqueta dele, a cabeça da baqueta, ela tem cerca de, sei lá, eu acho que 4 ou 5 polegadas, ela é bem maior, né? A baqueta tradicional do bumbo sinfônico para você executar, né? Então a gente acaba utilizando o par da baqueta. Só que, utilizando o par, ele fica um som muito mais aberto. Então a gente acaba utilizando abafadores para esse som ficar um pouco mais definido, né? Em algumas partes, na partitura, pede-se também trocas de baquetas, podendo ser utilizado esse tipo de baqueta também. Em algumas partes específicas, às vezes até solos mesmo, né? E a gente vai deixar um trechinho de uma execução, uma imagem, principalmente do bumbo sinfônico, para vocês terem uma noção de como ele é. Continuando, pessoal, agora vamos falar sobre os concert tones, tá? Os concert tones, ele tem a função principal de trabalhar uma entrelinhas, né? O concert tones, nós escutamos muito em músicas mais nórdicas, parte mais tribais, né? Mas não é necessariamente que ele seja executado nisso, né? Ele pode ser executado como um acompanhamento múltiplo de tons, né? Mas quem assiste Game of Thrones, muita parte da trilha de Game of Thrones, que tem as partes tribais, principalmente a parte das batalhas, o concert tones ele está trabalhando a todo momento, tá? E o concert tone, ele na realidade, ele não possui a PL-resposta, né? Ele não possui a PL-resposta. Mas algo que nós sempre falamos no meio da percussão é que o percussionista, ele acaba sendo um luthier, né? Acaba sendo um luthier. Muita gente chama a gente de pessoa que faz gambiarra, mas não, é luthier mesmo, né? A gente acaba tendo que construir instrumentos, às vezes, por exemplo, tá numa grade ali, preciso, principalmente numa composição contemporânea, né? O compositor coloca som de mar ou som de trovão, algo do tipo, e coloca ali na partitura para percussão. Não existe um instrumento desse. Então o percussionista, ele é muito curioso, né? Então ele tem que criar esse instrumento, tem que conversar com os amigos de naipe, os outros percussionistas, conversar com o maestro até achar um instrumento que caiba naquela sonoridade, né? Então, basicamente, o concert tones, a gente está utilizando aqui no momento tons de bateria. É super válido. Isso aqui a gente utiliza muito na banda marcial, quando a gente vai executar músicas de concerto, músicas clássicas, né? Então, só um adendo, né? Pelo lance de criar instrumentos, né?
No Conservatório de Tatuí teve uma peça que a percussão tinha, na parte da percussão tinha um solo de garrafas. Um solo de garrafas. Tinha as notas específicas ali, né? Eu lembro que foi um mutirão para achar garrafas, né? Então os professores, os alunos, foram todo mundo se mobilizando para montar esse instrumento, porque ele fazia um solo especificamente na música e tinha que ser as notas específicas, né? Eu vou utilizar esse instrumento novamente? Provavelmente não, mas ele foi feito de reciclagem, então não teve nenhum gasto, né? Instrumentos sinfônicos são muito caros. Então, normalmente, um baterista às vezes está começando, estourou um parafuso aqui, tem que comprar um pedestal novo. Nós da percussão, que já está aqui, a gente vai colocar uma outra coisa aqui, vai arrumar. Não importa a beleza, importa a funcionabilidade, certo? Então, voltando para o Concert Tones aqui. Estamos com 8, 10 e 12 polegadas, tá? Temos Concert Tones de 6 polegadas até 18 polegadas. Eles costumam andar sempre de 2 em 2 polegadas. Não é regra, porque temos depois de 13, temos de 15 polegadas, os mais antigos assim, tem de 13 e 15, né? Mas normalmente ele anda sempre de 2 em 2, ok? E também temos baquetas específicas, baquetas de caixa, normalmente utilizamos, ou baquetas de bateria, afins, né? Podemos utilizar baquetas de feltro, baquetas de linha também para poder executar um som mais aveludado, tá? Então eu vou executar algo aqui para vocês terem uma noção breve de como é a sonoridade, ok? Tá? Isso com baqueta tradicional de caixa. Vou pegar uma baqueta de linha, vocês vão ver que o som fica um pouco mais grudado. Vou pegar uma baqueta de borracha. Temos a baqueta de feltro, né? Tá? Então esse é o Concert Tones. Bom pessoal, vou falar um pouquinho sobre o tímpano, tá? O tímpano é um instrumento da classe da percussão, da classe de membranas também. É um instrumento que foi o primeiro a ser introduzido na música clássica, como eu disse no início, né? Nós não temos ele aqui no momento, porque o tímpano é um instrumento bem grande, né? Atualmente é trabalhado individualmente, somente um tímpano, pode ser utilizado 2, 3 ou 4, né? Nós chamamos de quarteto de tímpanos, trio de tímpanos, duo de tímpanos, né? Então o tímpano ele vem tendo uma evolução, né? Então os primeiros lá no século 17, ele era cuba dele de cobre, tinha pele animal e não tinha uma altura definida. Então ele era afinado, agudo, médio, grave e tocado com uma baqueta de feltro, basicamente, né? E tendo essa evolução, chegamos depois no tímpano com afinação de borboletas, né? Então a gente quer afinar o tímpano, a gente vai afinar ele... lembrando, o tímpano ele é um instrumento de membrana, porém ele é um instrumento com alturas definidas, ele tem notas musicais, ok? Depois de um certo tempo da evolução, ele começou a ter notas musicais, tá? Então os tímpanos mais acessíveis, né? Os pouco mais antigos, assim, as afinações dele, eu quero uma nota Fá, por exemplo, era feito por borboletas, né? Você afinava e a gente usava o quê? Qual instrumento que a gente utiliza normalmente para ter uma referência sonora para afinar esse Fá? Normalmente é a marimba, né? O cara que está tocando teclas ali, manda para mim um Fá. Ele manda o Fá, você pega e vai afinando conforme o ouvido, né? Lógico que isso é muito questão de prática, né? Se você está numa correria, você pega um afinador de celular, ou enfim, você afina pelo celular, né? Na borboleta, pelo celular, beleza. O uso de borboletas normalmente é usado duo, né? Dois tímpanos e afinação de uma deixa como afinação,
outro com uma outra afinação, que seria uma outra nota, né? Só que o de borboleta ele deixa você um pouco incapacitado, né? Assim, no sentido de que se eu tenho um repertório de 15 músicas e eu tenho, sei lá, 4 notas, eu vou ter que ficar sempre mudando a afinação nessas 10, 15 músicas, né? Já com o avanço, a modernidade toda, nós começamos a ter os tímpanos com pedais, né? E aí, vindo o tímpano com pedal, ele pode ter o corpo dele de cobre, de metal e, pela questão de peso, de transporte, de fibra de vidro também, tá? Basicamente, ele tem a mesma ideia do tímpano de borboleta, porém, ele tem um pedal, né? Se eu aperto o pedal, ele estica a pele, certo? Então, antes da gente pensar nisso, vamos pensar no seguinte. O tímpano, ele é pensado sempre de 3 em 3 polegadas. O bumbo polifônico da banda, da percussão marcial, ele é pensado de 2 em 2 polegadas. Normalmente a formação é, do lado esquerdo meu aqui, 32 polegadas, do meu lado direito, 29 polegadas, do meu lado esquerdo, 23 polegadas e no meu lado direito 20 polegadas, né? Então ele vem 1, 2, 3, 4, do mais agudo até o mais grave. Vou utilizar os 4 tímpanos ao mesmo tempo? Não, né? O tímpano ele trabalha sobre tessituras, né? Sobre alcance de notas. Então o tímpano de 20 polegadas eu vou conseguir chegar à nota grave que o tímpano de 32 polegadas tem? Eu não vou conseguir chegar. E se eu tentar, eu estrago o instrumento, porque o tímpano é um instrumento muito sensível e a manutenção dele, infelizmente, nós percussionistas não conseguimos dar a manutenção. Tem que ser um técnico específico para dar esse tipo de manutenção, como os instrumentos de teclas também, né? A afinação dele é tudo feito por especialistas no ramo que trabalham com afinação especificamente, tá? Vou falar sobre um pouquinho do mecanismo do pedal, que é bem interessante. Cada tímpano tem o seu pedal e ele tem uma alavanquinha no pedal para você travar, certo? Então eu vou pensar que meu tímpano de 20 polegadas, eu preciso afinar ele em Fá. Na lateral do tímpano, na lateral, na bordinha aqui, ele tem uns pêndulozinhos que a gente consegue movimentar, que ele está movimentando as cifras. Então tem um quadradinho para cada cifra, né? Então, por exemplo, eu vou afinar o Fá. Então eu vou tocando, tocando, cheguei no Fá, afinei certinho, bateu a afinação, travo o pedal, a agulha dele vai estar num lugar parado. Então eu pego a cifra do Fá, deixo prontinho aqui. Tudo bem, meu Fá está afinado. Vou afinar outra nota, mesmo procedimento. Faço tal. Vou afinar outro tímpano, o outro, faço o mesmo processo. Ah, vou tocar tal, a minha música eu vou tocar aqui, eu vou utilizar tal nota. É só eu apertar o pedal, chegar aonde está a agulha exatamente na cifra, travo o pedal e executo a performance. Continuando na classe agora de acessórios e instrumentos de efeitos, né? Inicialmente nós temos os pratos, né? Temos o gongo. Então, os pratos ele vem lá do nosso Oriente, né? Então ele vem já de uma outra raiz que nós na percussão sinfônica adentramos pra gente e também é utilizado em outros grupos de percussão, tá? Então nós temos o prato A2, nós chamamos, né? Que também é utilizado na banda marcial, a percussão marcial, tá? Ele normalmente é um instrumento de finalização, ok? Então ele pode ser tanto utilizado numa marcação, né, junto com uma caixa, junto com um bumbo, andando junto às vezes com um bumbo quase sempre, né, na marcação fechada. E ele pode ter também o que? Ele pode ser um instrumento de finalização, certo? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu posso vir com um prato suspenso, que é esse prato aqui. Eu posso usar baquetas de linha, posso utilizar baquetas de feltro. Então uma parte da música ela começa a vir crescente. O prato 2 finalizou a frase, né? Dentro do prato 2, nessa
crescente total e finalizo. Normalmente a função do prato é dar esse destaque na parte forte do arranjo da música, né? Tá? E continuando com os acessórios, instrumentos de efeitos, né? Um dos primórdios que veio após o tímpano e foi vindo de sequência foi o triângulo, né? Utilizado muito na nossa música brasileira, né? Mas a gente muda somente a questão da técnica para poder executar. Nós da percussão sinfônica se apropriamos muito de instrumentos variados, né? Cabe todos os instrumentos percussivos dentro da percussão sinfônica, né? Por isso que eu costumo sempre falar que a percussão sinfônica ela é muito rica, tá? Em instrumentos. Então vinha sempre o triângulo, né? Com marcaçãozinhas, às vezes estava vindo alguma coisa e ele só um efeito único. Ele é bem sutil, ou às vezes com marcação. Tá? Então esse é o triângulo. Depois nós temos o chocalho. O chocalho é um instrumento de acompanhamento e de preenchimento também dentro da percussão, né? Então ele pode ser executado de várias maneiras, é um instrumento também que utilizamos muito na nossa percussão brasileira, tá? A diferença muitas vezes da percussão sinfônica, quando vai executar algum instrumento de efeito desse, é que às vezes ele não mantém uma rítmica a música toda. Ele entra somente em algumas partes, né, especificamente, tá? Então esse é o chocalho. Temos esse outro tipo de chocalho também, tá? Né? Ele é bem parecido com a maraca, mas não é maraca, ok? É um chocalho também, chocalho de mão, tá? Também tem a mesma ideia, porém ele é um pouquinho mais agressiva a sonoridade dele. Tá? Depois, isso aqui é um breve resumo, tá, pessoal? Se eu colocar todos os instrumentos que nós temos de acessório, não vai caber aqui nessa sala, tá? Então, depois disso, nós temos os pandeiros, tá? Temos os pandeiros, como eu disse, o pandeiro ele entra como membrana também. Ele é um instrumento de efeito acessório, mas também é de membrana, né? E esse aqui especificamente, ele é pele animal, e tenho esse aqui com uma pele sintética, uma polegada também menor, esse de 10 polegadas e esse de 11 polegadas, né? Então a gente consegue ver a diferença dele. Normalmente dentro da percussão sinfônica nós utilizamos o pandeiro com uma marcação, sempre com a ponta da mão, né? A gente usa a nossa mão para fazer essa marcação, mas ela tá aqui, ó. Essa é a pele sintética. Esse aqui já é polegada maior, ele tem um pouco mais de grave e a sonoridade dele é um pouco diferente. Ok? Lógico que também, dependendo do arranjo, pode ser inserido ritmos brasileiros no arranjo, ritmos afro e afins, ok? Temos também a meia-lua, isso aqui eu acho que 99,9% da população acho que já viu a meia-lua em algum momento da vida, né? Ou seja, numa escola, enfim, na igreja principalmente, nós vemos muito baterista e um gurizinho ali do lado tocando sua meia-lua, né? E é um instrumento realmente de preenchimento. Se o chocalho preenche, a meia-lua preenche muito mais, né? Então a meia-lua, diferentemente do que nós estamos acostumados a escutar no convencional, no tradicional, ela também trabalha muito a técnica de pontas, né? Por quê? Porque esse instrumento aqui, pra gente é interessante, eu até não expliquei, é interessante essas rodelinhas aqui que nós chamamos de platinelas, né? Então a meia-lua ela dá o som somente das platinelas mesmo, né? A gente escuta uma batendo na outra. O pandeiro, ele tem as platinelas dele também, só que a gente sente também o som da pele, né?
Se eu tocar mais no centro, eu estou abafando ele embaixo, eu não vou abafar. O pandeiro também é um instrumento que a gente tem infinitas possibilidades de tirar som dele, ok? E pra gente ir fechando aqui, temos também o tamborim, né? Um instrumento clássico em samba e afins, mas também é utilizado bastante em efeitos dentro da percussão sinfônica, né? Ele pode ser utilizado com baquetas de madeira, pode ser utilizado com baquetas de cerdas de nylon, pode ser utilizado até com os dedos mesmo, né? Às vezes alguma música que lembra alguma parte árabe, principalmente, ele dá essa sonoridade. Se você não tem um derbaque, não tem um instrumento que é específico, né, você pode utilizar ele, né, para substituir, né? Na percussão a gente sempre tenta buscar um instrumento. Ah, não tenho tal instrumento, então vou buscar um instrumento próximo para eu ter essa sonoridade, tá? E para a gente finalizar, a gente tem aqui o slap, né? É um instrumento que muita gente já escutou o som dele em muitos lugares. Lembra quando eu falei sobre o percussionista, ele é um luthier, né? Ele conserta os equipamentos também. Esse aqui eu preciso consertar, tá? Então vocês vão escutar o som dele, ele não vai ter uma duração longa, ele vai estar durando pouquinho, porque ele precisa dar uma manutenção nele. Talvez um enforca-gato de 50 centavos eu resolva o problema dele. Vai ficar feio? Vai, mas o que importa é o resultado, tá? Ele ficou curtinho. Normalmente é porque ele é colado com cola de madeira aqui, e com o tempo essa cola ela resseca e ela descola, né? Então tem que fazer a colagem e a manutenção. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele aqui para ele dar um sonzinho. Dura um pouquinho mais. Vou arrumar ele no próximo workshop, eu deixo ele funcional. Tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham absorvido um pouco sobre a percussão marcial, um pouco sobre a percussão sinfônica, sobre como elas trabalham junto, né? Trabalham sempre na banda marcial, principalmente nós trabalhamos a percussão sinfônica, trabalhamos a percussão marcial, percussão popular. Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho, né? Visto um pouquinho sobre cada instrumento, sobre cada sonoridade, que às vezes nós escutamos uma música clássica, como é que instrumento é aquele, né? Às vezes é um instrumento que eu acabei de falar aqui, ou é um instrumento que a gente vai deixar vídeos mostrando para vocês. A informação é interessante, tá? E agora aqui no final a gente vai deixar um vídeo de percussão marcial, marching band, juntamente com uma banda sinfônica, percussão sinfônica, né? Nós sempre conversamos assim com a galera que nos Estados Unidos, principalmente, as marching bands, as bandas marciais é com um time de futebol, né? E eu tenho a Blue Devils como a minha preferida. Então eu gostaria de deixar o Blue Devils aqui um vídeo da junção da Blue Devils da percussão marcial juntamente com a sinfônica. Mas o meu produtor, ele é fã da The Cavalers, então eu não sei o que ele fará nisso, tá? Mas fiquem com o vídeo aí, e eu agradeço e até a próxima.